Então, aqui é o professor Rodolfo e o tema desse vídeo é a ação do vento em telhados. Aqui a gente vai verificar os valores das pressões externas e também das pressões internas. Então, a ação do vento em coberturas vai ser dada no formato de pressão, através dessa equação, 1 meio ρ, coeficiente de pressão velocidade ao quadrado. A gente já viu que esse 1 meio ρ velocidade ao quadrado refere-se aí à pressão dinâmica, vou chamar aqui de Q. E essa pressão dinâmica ela é corrigida por um coeficiente de forma, coeficiente aerodinâmico, que depende aí das formas dos obstáculos. Dessa vez aqui o nosso obstáculo são as coberturas. Então aqui eu tenho como exemplo um telhado de 2 águas, aqui eu tenho um telhado de uma água, tenho aqui um telhado de um galpão, né? Também aqui um outro galpão. Esses casos aqui, né, que são mais comuns, esses 4 aqui, a gente tem a indicação na norma. Como eu já falei também em um vídeo anterior, casos comuns a gente tem na norma. Então, esses aqui eu posso dizer que tem na norma. Só que esse outro aqui, por exemplo, que eu tenho várias águas, né, no mesmo telhado, esse daqui não tem na norma. E esse daqui, não preciso nem dizer, né? Não dá nem para entender direito como é que funciona esse telhado. Obviamente também isso aqui não tem na norma. Então, se a gente quiser saber como é que se dá a ação do vento nesses dois casos aí, a gente precisaria realizar um ensaio em túnel de vento para obter os coeficientes de pressão. O caso que eu vou focar aqui no vídeo são esses casos mais comuns. Inclusive, ênfase maior eu vou dar no caso aqui do telhado de 2 águas. Se for o caso aí no vídeo futuro, eu volto aí para falar desses casos aqui de telhado de galpões, né? Ou nesse caso aqui que é o telhado de uma quadra e eventualmente também dos telhados as coberturas de posto de gasolina, né? Aqui eu tenho uma particularidade porque nesses casos aqui, basicamente eu tenho todas as, entre aspas, né? Todas as paredes aqui estão abertas, basicamente eu tenho o telhado isolado, a cobertura isolada. Aí não vai ser o foco aqui, nesse caso, o foco aqui desse vídeo são telhados de 2 águas de uma edificação qualquer, né? Formada com paredes que eventualmente pode ter uma porta, uma janela, né? Aberturas de modo geral, mas não esses casos aqui onde são todas as laterais estão abertas, né? A gente volta a falar nisso em um vídeo futuro, se for o caso. Então, só para introduzir aqui o nosso assunto, eu tenho alguns vídeos aqui para mostrar alguns acidentes com a ação do vento. Eu tenho esse caso aqui, por exemplo. Nós temos aqui um telhado, antes de eu dar play no vídeo, eu tenho aqui um telhado de 2 águas e nesse caso eu tenho o vento vindo aqui nessa direção, né, em relação à água. Então preste atenção aí no vídeo. O bom é que hoje em dia todo mundo tem um celular, né? Sempre que acontece alguma desgraça tem alguém filmando, né? Então é o caso aqui, o vizinho começou a filmar o telhado do outro vizinho. Em certo momento do vídeo, acho que agora, por exemplo, dá para ver uma fumacinha passando aí, né? A gente meio que consegue enxergar o vento. E também, vez ou outra, a gente consegue ver que os telhados, eles estão... Pronto, agora já foi, né? Mas antes mesmo dele voar, que foi o que aconteceu no final, dá para ver que ele tá meio que subindo e descendo, né? Vez ou outra. Como se ele estivesse mais ou menos respirando. Então, isso são as pressões que estão agindo aqui. Está tentando levar para cima, só que como tem o peso no sentido da gravidade, ele termina voltando para o lugar. Só que aí chega um determinado momento que as pressões do vento são tão grandes que ele termina voando, né? Que é o que deve estar acontecendo agora. Isso. Tenho aqui um outro exemplo. Não dá para ver lá a edificação, mas vamos supor que também eu tenho um telhado de 2 águas, ou que seja de uma, mas o caso aqui é que o vento está vindo nessa direção aqui agora. E aí eu tenho um muro aqui, né? Seria esse muro que está indicado aí no vídeo, e tem um cara passando com o carro aqui na rua, nessa direção. Deixa eu dar play aqui no vídeo de novo. Pronto, foi lá. Então, novamente, a gente teve um exemplo aí de um telhado sendo arrancado pela ação do vento. Eu tenho mais um outro exemplo aqui também. Veja que no primeiro caso o telhado voou, no segundo também voou. Esse daqui não chega a voar, mas acho que vale
o destaque aqui, acho que já deu para perceber, inclusive, né? Que quando eu tenho ação do vento em telhados, geralmente o que o vento faz com o telhado é levar ele para cima, né? Então tá aqui, o vento é uma ação horizontal, só que aí, dada a variação que a gente tem pelos coeficientes de pressão, pelos coeficientes aerodinâmicos, gera uma pressão de sucção aqui na parte de cima que termina levando o telhado para cima. Foi o que aconteceu no primeiro vídeo, foi o que aconteceu no segundo, e é o que também acontece nesse terceiro. Esse daqui ainda tem um agravante que não tem, né? Tá aberto aqui, inclusive é um telhado de uma garagem, então o vento, além de pegar na parte de cima do telhado, também ele tá pegando aqui por baixo, e aí devo ter uma parede parecida com essa. O vento aqui, quando bate na parede, parte vai vir para baixo, parte vai vir para cima, então meio que tá o vento aqui tentando levantar o telhado, né? Seja pela ação na parte de cima, seja pela ação na parte de baixo. As duas, né, estão agindo aqui de baixo para cima, estão gerando um resultante nesse sentido aqui. E aí, deixa eu dar play no vídeo que eu acho que fica bom, né? Eu recebi esse vídeo no WhatsApp aí, eu acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos. Então veja que o vento é tão forte nesse caso aí, né? Não somente está levantando o telhado, tudo bem que a estrutura é só esse pilarete aí, mas foi o caso, inclusive, de tirar a fundação do solo, né? Pronto. Introduzido aí os problemas que podem vir a acontecer, vamos ver como é que a gente vai calcular os valores aí dessas pressões. Como eu disse lá no começo, eu vou focar no caso de telhado de 2 águas. A norma fornece outras tabelas, né? Quando a gente tem um telhado de 1 água, ou como é o caso aí da cobertura de posto de gasolina. Vou dar ênfase aqui no de 2 águas, se for o caso, depois eu faço um outro vídeo aí com esses casos mais específicos. Então, como é que a gente vai fazer, né? A norma divide as edificações aí em relação a essa altura relativa, que é uma relação de H sobre B. O caso aqui, o que ela chama de H, seria essa distância aqui na vertical. O B é a menor dimensão em planta, geralmente é esse lado aqui, né? E o A, a maior dimensão em planta, que seria esse daqui. Então, fazendo aí a relação H sobre B, pode ser, né, um valor, nesse caso aqui em específico, menor ou igual a meio. E aí, para o H sobre B menor ou igual a meio, que é esse caso indicado aqui, a gente verifica agora qual é o valor aí da inclinação do telhado, que ele coloca aqui como sendo θ. Então, tem aqui o θ. Identificado qual é o valor do θ, aqui está dado em graus, né? Às vezes a inclinação do telhado é dada em porcentagem, né? Então seria o caso aí de converter a inclinação em porcentagem para graus, para poder utilizar a tabela. E aí, com a altura relativa e com o ângulo θ, a gente vem aqui nessa tabela e identifica quais seriam os valores aí do coeficiente de pressão externa. Então aqui a norma apresenta essa figurinha mostrada aqui embaixo e divide aí o telhado em regiões, né? Ele chama de E, F, G, H, I e J. Me incomoda um pouco começar da letra E, né? Por que não começar da letra A, né? Imagino eu que seja por conta das paredes. A gente já viu também o caso aí das paredes, as regiões A, B, C e D. Mas, em todo caso, né? Me incomoda também o fato aqui, como eles nomearam, né? É F, aí o F tá aqui o G, aí o G vai pro H, o H vai pro I e o I vai pro J. É uma ordem também meio esquisita, considero aí. Acho que poderia ser EFG, talvez o G aqui, né? Mas enfim, isso não influencia em nada nas nossas contas, é só comentário aí aleatório. Então, definidas essas regiões E, F, G, H, I e J, e sabendo o valor de H sobre B e o valor do θ, a gente verifica aqui, por exemplo, eu quero saber qual é o valor da pressão na região E. Para o vento, tem aqui a indicação do vento também, né? Vento com inclinação alfa. Então eu tenho que, se o vento tiver o alfa igual a 0, pela essa figura aqui, seria o vento vindo, por exemplo, nessa direção aqui, né? Esse aqui seria o meu vento com alfa igual a 0. Se eu tiver um alfa igual a 90, eu teria o vento vindo aqui nessa direção. Então digamos que eu quero saber qual é o valor da pressão, do coeficiente de pressão na região E, quando eu tenho o vento vindo na direção alfa igual a 90. E digamos aí que o nosso θ é igual a 15. Então, para o θ igual a 15, esses aqui seriam os nossos coeficientes. E aí, para o alfa igual a 90, na região E,
Tá aqui a região E, o nosso coeficiente de pressão seria igual a -1, então. Então, basicamente, é definir o valor do H sobre B, definir o valor do θ, identifica qual é a direção, e com a direção a gente obtém, então, os coeficientes, né? Também tem um caso aqui em específico, tem algumas regiões, deixa eu dar uma limpada aqui no slide, tem algumas regiões que estão rachuradas, né? São essas que são mostradas aqui. Essas regiões que estão rachuradas seriam regiões onde a pressão do vento ela tem uma intensidade um pouco maior, né? Daí os coeficientes são um pouco maiores. Seria o caso das verificações locais, verificar se talvez o telhado não é arrancado, mas pode ser que uma ou outra telha, né, pode ser arrancada. Então, nessas condições aqui, eu tenho a verificação nos beirais aí e na cumieira. Então, se eu quiser saber, por exemplo, a pressão da cumieira, que está aqui representada em pontilhado, eu tenho que o coeficiente de pontilhado, nesse caso aqui, né, eu tinha dito que o θ era igual a 15, então aqui eu tenho que o meu coeficiente seria igual a menos 1,2. A gente vai fazer alguns exercícios sobre isso também. Que é o que está acontecendo aqui nessa figura, né? No caso aqui é o beiral, né? Esse beiral seria essa região aqui, demonstrada, por exemplo, e aí esse coeficiente aqui seria menos 1,4, por exemplo. Então aqui eu tenho outra relação H sobre B, entre meio e 1,5, e aqui H sobre B entre 1,5 e 6. Mais algumas fotos aqui, mostrando lá o problema dos beirais, né? Isso aqui foi eu mesmo que identifiquei em um condomínio em Aracaju. É conveniente falar a localização do condomínio, né? Mas foi na cidade de Aracaju. Então vamos ver aqui algumas aplicações, né? Então o exercício diz aí, seja edificação residencial composta por 4 pavimentos, pede-se calcular e representar a pressão externa exercida pelo vento na estrutura do telhado para a direção 1, está indicado aí na figura qual é a direção 1. Calcular e representar a pressão externa exercida pelo vento na estrutura do telhado para a direção 2. Exemplo 3. Calcular a pressão do vento atuante nas telhas da cumieira e dos beirais. Calcular a pressão interna exercida pelo vento, que no caso aqui é o 4. E como ele altera a pressão no telhado. Já tem aqui algumas informações. Velocidade básica igual a 30 metros por segundo. Fator topográfico igual a 1, categoria de rugosidade 2, o pé esquerdo igual a 2,60, inclinação do telhado igual a 15 graus, o comprimento L1 é igual a 25 metros e o L2 igual a 40 metros. É conveniente aqui a gente encontrar quem seria o valor do H. Então o H vai ser igual a 4 vezes 2,60, já que foi dito que o pé esquerdo é 2,60, então o nosso H é igual a 10,40. Conveniente também calcular o valor desse ponto mais alto, que é o que a gente vai utilizar para calcular a velocidade. Então, o Z vai ser ali o H mais essa contribuição aí, né, da altura do telhado. Como o L1 é igual a 25, a gente tem que esse comprimento aqui é igual a 12,5, de modo que a gente pode dizer que o Z vai ser igual a H mais 12,5 tangente de 15, já que foi dito que a inclinação do telhado é igual a 15. Então, o nosso Z é igual aí a 13,75 metros. Já anotei ali. Dito isso, vamos calcular a velocidade, né, para calcular as pressões ali na direção 1. Então, VK, V0, S1, S2, S3. O S2 é B, fator de rajada, D sobre 10 elevado a P. Identificando aqui a classe, a gente tem, pelas dimensões, né, que foram verificadas aqui, que nossa maior dimensão seria igual aí a 40 metros. Então, classificaria a edificação como classe B, que compreende aí as dimensões entre 20 e 50. E foi dito também que era categoria 2, então classe B, categoria 2, o fator B é igual a 1, o fator de rajada é igual a 0,98 e o fator P é igual a 0,09. Eu vou substituir ali. Inclusive substituindo também a velocidade básica, que foi 30, e o fator topográfico, que é o S1, igual a 1. Só fica faltando agora o S3, e aí para o S3 se encaixaria aqui no grupo 2, que é edificações para hotéis e residências. Foi dito lá no enunciado que era uma edificação residencial. Então o nosso S3 é igual a 1. E aí nessas condições o VK é igual a 30,25 metros por segundo. Temos a velocidade característica, a gente pode então, né, calcular o valor das pressões, mas antes vamos ver aqui qual é a condição da tabela que a gente vai utilizar, né?
Então eu tenho essas três condições aqui, H sobre B menor ou igual a meio, entre meio e 1,5 e entre 1,5 e 6. O nosso H foi igual a 10,40, o nosso B é igual a 25, então H sobre B é 0,42, o que encaixa aqui na primeira situação, né? H sobre B é menor do que meio. Que é essa tabela aqui, inclusive a primeira que eu mostrei, né? Então H sobre B menor do que meio. Nós temos aqui também que a inclinação do telhado é igual a 15 graus, então seria essa linha aqui de coeficientes que a gente vai tomar, né? Coincidentemente foi o primeiro também que eu falei, né? Eu tomei 15 graus. Então, estou destacando ali a parte que interessa para a gente, da tabela, que são os coeficientes de pressão. E aqui no caso para a direção do vento 1, que é essa direção aqui que está indicada, de acordo com a figura fornecida pela norma, essa direção do vento 1 seria o nosso alfa igual a 90. Então, para o alfa igual a 90, as regiões E e F, o coeficiente ali é menos 1 e G e H é menos 0,4. Vamos calcular aqui o valor da pressão em função do CP, né? A gente já calculou a velocidade, que é 30,25, então a pressão seria 560,65 multiplicado pelo CP. Estranhamente, a norma coloca aqui as regiões EF e GH, só que se a gente pensar direito, né? Quando o vento está vindo aqui nessa direção, que é o caso aqui da direção 1, da mesma maneira que ela vai pegar o E e o F, ela vai também pegar o I, né? E da mesma maneira que ela pegar o G e o H, ela também vai pegar o J. Aí seria até interessante, né? Na tabela aqui de vocês, aqui onde está escrito E e F, para o alfa igual a 90, acho que vale a pena colocar um Izinho aqui também. Seria no caso E, F, I. E o GH, da mesma maneira, né? Seria conveniente colocar aqui também um J, GHJ, porque esse coeficiente vai valer para essas três regiões. Então, menos 1 em EFI e menos 0,4 em GHJ. Nessas condições, como a pressão é 560 e 65 CP, multiplicando ali pelo coeficiente, a gente chega que nessa primeira água aí o coeficiente, perdão, a pressão vai ser igual a 560,65 pascais, né, negativo, e do outro lado 224,26 pascal. No caso, como deu negativo, identifica uma pressão de sucção. Aqui nos meus slides eu vou alterar entre essa primeira representação e eventualmente eu devo representar assim também. Então 560,65 pascal negativo, entenda que a força do vento está fornecendo uma sucção, né? Então está levando aqui o telhado para cima. Aqui também a mesma coisa, negativo também estaria levando ele para cima. Então 560, 65 e 224,26. Isso para o vento na direção 1. Para o vento na direção 2, as condições são basicamente as mesmas, né? O que muda aqui é que para a direção 2 o nosso alfa seria então igual a 0. Ou 180, né? Se for colocar para adequar as duas figuras. Então, nesse caso aqui, para o vento na direção 2, a gente tem aí que o coeficiente EG é igual a menos 0,8, FH é menos 0,6. Então, multiplicando ali pela equaçãozinha da pressão, multiplicando pelo CP, nas regiões EG, as pressões seriam iguais a menos 448,52, FH menos 336,39, e aí não está indicado na tabela as regiões I e J. Dessa vez eu não posso mais dizer igual ao anterior, né, que vai ser o mesmo valor, porque o comportamento aqui é outro, né? O vento está passando aqui e está vindo nessa direção, né? O que eu tenho de igual aqui, inclusive faz sentido, né, da maneira que está posta na tabela, é que o que acontece aqui é igual ao que acontece aqui, né? O que acontece aqui é igual ao que acontece aqui. Mas o que acontece nessas regiões aqui, né, nada tem a ver com a anterior. Nesse caso aqui, a norma traz para a gente, né, a maneira de calcular os coeficientes I e J vai depender aqui da relação que a gente tem entre A e B. A, novamente, é a maior dimensão em planta, B é a menor dimensão em planta. E aí ele diz que se o A sobre B for igual a 1, esse coeficiente de pressão IJ vai ser o mesmo de FH. Nesse caso aqui seria menos 0,6. E se o A sobre B for maior do que 2, o coeficiente de pressão seria igual a menos 0,2. Para a gente, o nosso A foi igual a 40, o nosso B foi igual a 25.
Então, A sobre B nosso é 1,6. Como deu 1,6, a gente tem que interpolar linearmente. É a recomendação da norma. E aí, interpolando, esse coeficiente fica igual a menos 0,36. Então, o coeficiente de pressão menos 0,36 vezes aqui o 560,65. A gente tem que nessa região aqui a pressão vai ser igual a menos 201,84 Pascal. Então, essa aqui seria o vento, a pressão, né, externa exercida pelo vento na direção 2. Então, esse vento na direção 2 eu poderia dizer que é o vento igual a 180 graus, né? Que é essa condição que está posta aí. Então, basicamente, o que a gente calculou até agora foi o vento a 90 e o vento a 180. Só para ilustrar, né? Eu poderia, como a norma diz que o vento pode soprar em qualquer direção, inclusive sei lá, né? 10 graus, 20 graus, 30 graus, se for colocar aí. Mas como ela só fornece para a gente esses dois casos aí, 0 e 90, a gente pode, o máximo que a gente pode fazer, né? É expandir para essas situações que estão colocadas aí. Então, eu teria aqui o vento igual a 0. Veja que é só o inverso do 180, né? O vento igual a 90, o vento igual a 180 e o vento com a inclinação aí de 270. Basicamente, também é o inverso aí do 90. Em todo caso, a gente já verifica aqui que, a depender da direção do vento, uma mesma região do telhado, né, pode ter vários valores de pressão. Então, por exemplo, se eu pegar essa região aqui, aqui foi menos 448, mas se o vento estivesse soprando a 90, aqui seria menos 560. Se o vento estivesse soprando a 270, aqui seria menos 224. Se estivesse soprando a 0, aqui seria menos 281. Então, só daqui já foram 4 valores, né? Ok, né? Então, vamos para frente aí. Assim, tem uma animaçãozinha aqui, né? Aqui é o vento a 0, o vento a 90, aí está o vento a 180 e aqui está o vento a 270. Desnecessário, né? Mas enfim. Então vamos aí para o exemplo 3 não, né? Exercício 3. Calcular a pressão do vento atuante nas telhas da cumieira e dos beirais também. Que seria esse caso aqui, relembrando, né? Então, em relação aqui à velocidade, a gente não pode mais tomar a mesma velocidade, porque no caso do que a gente fez do exemplo 1 e do exemplo 2, a gente estava verificando a ação do vento no telhado como um todo, né? Na estrutura do telhado. Agora é naquela região ali em específico, e aí naquela região em específico, no caso é verificar o desprendimento de telhas, né? Eventualmente, então certamente a gente tem como classe A agora, e aí se encaixaria nesse dimensão aí menor do que 20. Antes era classe B, agora é classe A, os coeficientes vão ser diferentes. No caso agora o coeficiente, o fator B é igual a 1, o fator de rajada é igual a 1 também, e o expoente P é igual a 0,085. Da mesma maneira também o fator S3 vai ser diferente. Antes era o grupo 2, né? Edificações residenciais, só que agora como é uma verificação local das telhas da cumieira e dos beirais, aí deixa de ser grupo 2 e passa a ser grupo 4, que é o grupo aí das vedações, né? Telhas, vidros, painéis de vedação e etc. Aí nesse caso aqui o S3 é igual a 0,88. Então recalculando aqui o VK, não me lembro mais qual era o valor anterior, mas o valor a ser verificado agora é 27,12 metros por segundo. E aí com esse VK, a nova pressão, né, em função aí do CP, passa a ser então 450,64 vezes o CP. Então vamos identificar agora quem é esse coeficiente de pressão, né? A linha é a mesma, né? Porque o nosso H sobre B é o mesmo ainda, o θ também é o mesmo, que é o 15 graus. Vamos mudar os coeficientes, né? Que a gente, no caso, vai pegar dessa região aqui. Aí agora é só identificar as rachuras para identificar ali os valores dos coeficientes. Então, essas pressões que a gente vai calcular aqui, elas valem aí nesse comprimento Y, e aí é indicado, né, na norma que esse Y ele vale H ou 0,15B. O nosso H, o menor dos dois, né? O nosso H é 10,40, o nosso B é igual a 25, então seria o menor valor entre 10,40 e 0,15 de 25, que é igual aqui a 3,75. Como é o menor dos dois,
Então, o nosso y é igual a 3,75, que já está marcado aqui. Então, as pressões que a gente vai calcular agora, né, seriam as pressões que vão estar nessas regiões aí. Então, só para ficar melhor desenhado, tá aqui o nosso telhado, né? Esses primeiros beirais aí seria, no caso, essa região aqui. E aí, para essa região, comparando aqui as rachuras, seria, no caso, essa de cá, né? O que diz aqui que o coeficiente de pressão é igual a menos 1,4 e para o coeficiente de pressão menos 1,4, com a pressão que é 450,64 cp, a gente chega aqui nessa região, a pressão é igual a menos 630,89. Em relação a parte ali da comieira, né? E essa outra região aqui, o coeficiente seria então igual a menos 1,2, o que dá as pressões aqui igual a menos 540,76 Pascal. Nessa outra região aqui não tem coeficiente, né? Então aqui a gente vai tomar o mesmo coeficiente que deu lá na região F, que foi igual a 1. Então aí as pressões seriam iguais a menos 450,64 Pascal. Então as pressões, né? Para verificar eventualmente se as telhas serão arrancadas ou não, como é que eu devo prender elas aí na estrutura do meu telhado, eu devo fazer essa verificação com esses valores de pressões aí. 630,89, 540,66 e 450,64, todos pressões de sucção, levando a crer aí que as telhas seriam arrancadas para cima nesse caso, né? Aqui nem está representado, né? Inclusive está a figurinha sendo mostrada aqui, né? Está bem coerente com o valor que a gente calculou. O maior valor de pressão se deu nesse beiral aqui da frente, né? Que justamente foi o que aconteceu nessa casa, lá em Palmas. Aqui está faltando, inclusive, né? Tá falando só das pressões do telhado, mas se eu considerar o vento vindo aqui nessa direção, ele vai bater nessa parede, conforme está indicado aí. Parte dele vai para o lado, parte vai para o outro lado, parte vai para baixo, parte vai para cima. Então pode ser que, além desses 630,89, que no caso é só o coeficiente de pressão externo, somado a ele, né, que é o que está acontecendo aqui, somado a ele ainda pode ter mais uma outra pressão que está vindo aqui por baixo, que é essa que bate na parede e faz subir. Seria outra coisa também a ser verificada, né? A gente vai ver isso daqui no caso das pressões internas agora. Em todo caso, né? A gente já verificou que o desenho aqui está bem coerente com a realidade, né? A norma está, nesse ponto, está representando bem. E aí, para finalizar, apesar de que eu acho que eu vou demorar um tempo nisso daqui, é calcular a pressão interna exercida pelo vento e como ela altera a pressão no telhado. Então, sobre a pressão interna, a gente precisa dar alguns comentários aqui a mais. E aí, o primeiro é o índice de permeabilidade, que seria, no caso, o índice de permeabilidade de edificação, ou par de edificação, é definido pela relação entre a área de abertura e a área total dessa parte. Então, por exemplo, eu tenho essa casa aqui, aí no caso eu posso ter, né, aqui uma porta e uma janela. Então, meu índice de permeabilidade seria essa área de aberturas, no caso a área da porta e a área da janela, dividido aqui por essa área total. Esse seria o meu índice de permeabilidade. E aí, para aplicar os coeficientes que a gente vai ver aqui, excetuando o caso aí, né, das aberturas dominantes, o índice de permeabilidade de nenhuma parede ou água de cobertura pode ultrapassar 30%. Então, essas são as nossas condições iniciais. Daqui a pouco a gente comenta também esse caso de abertura dominante. Então, por exemplo, se eu tiver, né, na minha edificação o vento soprando nessa direção e aí eu tenho duas paredes da minha edificação são impermeáveis, no caso essas da esquerda e da direita, né, conforme o desenho, e o vento está soprando perpendicularmente a uma face permeável e do outro lado. Aliás, vamos usar a nomenclatura correta, né? Aqui eu tenho a face de barlavento e do outro lado eu tenho a face de solta-vento. Então, nessas condições, se a minha abertura estiver nas faces de barlavento e solta-vento, a gente tem que o coeficiente de pressão interna vai ser igual a mais 0,2.
Entenda esse coeficiente de pressão mais 0,2, que ele vai estar aqui em todas as paredes internas, né? Vai estar fornecendo uma pressão positiva, no caso está empurrando as paredes, né? Tudo bem, né? A gente vai ter que calcular qual é o valor da velocidade, mas como o coeficiente de pressão vai influenciar diretamente no sinal, então nesse caso a gente teria a pressão interna agindo dessa maneira. E também, né, tal qual ela vai estar agindo nas paredes, também ela vai estar agindo aqui no telhado. Então se eu tiver uma pressão interna positiva, significa dizer que o meu telhado está sendo empurrado para cima, né? Então seria esse caso aqui. Antes de seguir, né, só fazer um destaque aqui em relação ao índice de permeabilidade. A, a norma diz, né, que é para considerar aí as áreas de portas e janelas. Pode aparecer a pergunta, né, mas e se a porta estiver fechada? E se a janela estiver fechada? Aí é o caso de verificar as duas situações, porque eventualmente numa tempestade destrutiva, pode ser que essa porta, essa janela, ela seja quebrada, né? Sobretudo se ela for de vidro. Pode ser que voe aí alguma coisa na direção desses elementos de vedação e a abertura, ela se torne de fato uma abertura. Então, também seria o caso aí de verificar as duas situações, né? Se elas estiverem fechadas e se ela estiver aberta. Eventualmente, pegar aí a pior situação, né? Na verificação. Então, eu posso ter também duas fachadas igualmente permeáveis, só que dessa vez o vento está soprando perpendicularmente a uma das fachadas impermeável, perdão, e aí nesse caso o coeficiente de pressão fica igual a menos 0,3. Eu posso ter as quatro fachadas, né, igualmente permeáveis, que é o que está sendo demonstrado nessa figura. E aí, segundo a norma, a gente verifica essas duas situações. O coeficiente de pressão interna pode ser igual a zero, ou ele pode ser igual a menos 0,3. No caso, a gente verificaria das duas situações qual que representa a pior situação. Como eu posso ter também as quatro fachadas igualmente impermeáveis, né? Seria o caso que eu falei, né? Pô, as portas e janelas estão todas fechadas, né? O vento que está ocorrendo não seria capaz de provocar a ruptura de nenhuma delas, né? Elas estão devidamente protegidas, vamos dizer assim. Então, as quatro paredes são impermeáveis nesse caso. Aí o coeficiente de pressão seria igual a zero ou menos 0,2, também na condição de verificar a pior das duas situações, né? Se for pior o zero, a gente toma o zero. Se for pior menos 0,2, a gente toma menos 0,2. Então, aí vamos ver agora sobre esse caso de abertura dominante, né? A abertura dominante é uma abertura cuja área é igual ou superior à área total das outras aberturas que constituem permeabilidade considerada sobre toda a superfície externa da edificação. Se o texto não estiver muito claro, é como se tivesse uma fachada, como é o caso aqui, né? Janela, 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 janela. Eu tenho várias janelas aqui. Aqui é o que parece ser uma varanda, né? Então eu tenho porta de varanda aqui. E do lado eu só tenho janelas pequenininhas, né? Em uma quantidade um tanto quanto menor. Então daí eu diria que eu tenho bem mais abertura nessa região aqui. E aí nessa condição aqui, conforme está escrito, né? É uma abertura cuja área é igual ou superior à área total das outras aberturas. Então, o somatório de aberturas que eu tenho nessa face aqui é maior, né, do que as aberturas que eu tenho nas demais faces da minha edificação. Esse daqui ainda parece ser mais ou menos a mesma coisa, mas esse daqui a gente vê que é bem pior, né? No caso aqui eu tenho uma janela, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Devo ter outras aqui ao longo. E tudo que eu tenho nessa parede aqui são só esses combogós aqui, né? Então, certamente aqui eu tenho o caso, abertura dominante aqui nessa fachada. Aqui eu tenho algumas, mas se somadas todas elas, né, não chega aqui ao caso das aberturas nessa fachada da abertura dominante, né? Acho que já está claro aí o suficiente, né? Então, nesse caso aqui, eu vou representar agora essa minha abertura dominante com essa corzinha vermelha e as demais aberturas vou colocar ali em amarelo. Então, das situações que podem ocorrer, eu posso ter abertura dominante, o vento, né, soprando aqui na direção da abertura dominante, sendo que eu tenho abertura nas outras faces, só que com um valor bem inferior. E aí, nesse caso aqui, o coeficiente de pressão interno vai ser dado aqui pela função da área dominante e a área
não dominante de abertura. Então, se a relação for igual a 1, meu coeficiente de pressão interna vai ser igual aí a mais 0,1. Se a relação for de 1,5, meu coeficiente de pressão vai ser mais 0,3. Aí veja, né? Até que faz sentido isso daqui, né? Quanto maior for a minha abertura dominante em relação às demais, mais isso aqui for aberto, maiores vão ser as pressões internas que vão estar sendo geradas, né? No caso aqui, os meus CPIs vão ser maiores e maior vai ser esse efeito do vento sobre essas paredes que estão aqui dentro, né? Então seria essa a primeira situação, o vento soprando ali na direção perpendicular à à abertura dominante. Eu posso ter também o vento aqui nessa situação. Mais uma vez o vento aqui está vindo da esquerda para a direita, tá? Também ele está pegando agora uma fachada, que seria das fachadas ali onde a gente não tem abertura dominante. Ele está na direção contrária, aí, a direção da abertura dominante. Nesse caso aqui, o coeficiente de pressão interno vai ser igual ao coeficiente de pressão externo lá da parede dominante. No vídeo anterior, a gente calculou aí a pressão atuante nas paredes, né, dos prédios, e aí a gente viu como é que identificaria, no caso, para essa parede aqui, qual é o valor da pressão que está agindo nessa parede, aqui do lado de fora. Aí, nesse caso, ele está dizendo que esse coeficiente de pressão interna vai ser esse mesmo que vai estar agindo aqui. Então, aqui a gente calcularia primeiro o que está acontecendo fora, e esse valor de fora a gente replica dentro também. A mesma pressão nessas condições, né, que vai estar agindo aqui. Se aqui eu tiver, por exemplo, sei lá, 300 pascal, né, agindo aqui, aqui dentro também eu vou ter o mesmo 300 pascais, né, também agindo nessa condição. Se eu tiver o vento agora soprando aí nessa nova direção, deixa eu apagar aqui o que eu já escrevi. Se eu tiver o vento aqui nessa condição, o vento agindo numa face também, né, que não tem abertura dominante, mas dessa vez ele está paralelo ali à abertura dominante, o coeficiente de pressão interna vai ser igual aí ao externo mais uma vez, e aí é a mesma situação, né? É só verificar como é que a gente calcula a pressão externa nas paredes e a gente replica para a parte de dentro. E a última situação é essa de cá, né? Parece inclusive com a anterior, só que daí eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas quando a gente, se não lembrar, vê o outro vídeo lá. Quando a gente calculou a ação do vento em prédio, tinha uma região aqui nos cantos, né? Que tinha uma pressão de sucção que era um pouco maior, né? Uma região rachurada aqui no canto da edificação que era um pouco maior. E aí, se porventura a abertura dominante estiver nessa região, aí o valor do coeficiente de pressão interna vai ser dado aqui por essas relações, né? Se a abertura dominante dividida pela área não dominante de sucção for igual a 0,25, o coeficiente de pressão vai ser menos 0,4 e assim por diante, né? Só verificar as relações. Eu não falei nenhuma informação, né, em relação aí à abertura da nossa edificação, mas vamos dizer que a gente tem alguma coisa parecida com esse caso aqui, né, da nossa edificação. Então, vamos dizer que eu tenho uma abertura dominante nessa minha fachada aqui. E aí, vamos verificar, né, para o vento, quando estiver vindo nessa direção, o que é que acontece, assim o que é que acontece, assim o que é que acontece, e assim também o que é que vai acontecer, né? Então, o que a gente tinha calculado até então, nas questões 1 e 2, era só a pressão que estava agindo aqui fora do nosso telhado. Aí agora vamos ver o que acontece, né, quando eu tenho aí, enfim, abertura de portas e janelas e o vento consegue entrar na minha edificação e vai estar agindo também na parte de baixo da nossa edificação, né? Então a minha consideração é essa. Eu tenho essa fachada aqui com uma abertura dominante e as outras fachadas também possuem aberturas, né? Só que bem inferiores a essa dominante. Então, em relação aqui ao primeiro caso, que é o vento a 0 graus, eu teria alguma coisa parecida com isso. E aí, deixa eu voltar mais uma vez aqui. O caso aqui, o coeficiente de pressão interna vai ser igual ao coeficiente de pressão externa. Para calcular esse coeficiente de pressão externa, a gente utiliza essa tabela aí, que foi a que eu utilizei no vídeo anterior.
Preciso saber, né, da relação H sobre B. O nosso H sobre B é 10,4 dividido por 25, é 0,42, então deu nessa primeira região aqui. E aí eu preciso também saber do valor de A sobre B. O nosso A sobre B vai ser 40 sobre 25, que deu igual aqui a 1,6. Por 1,6, né? Aqui eu tenho A sobre B entre 1 e 1,5 e entre 2 e 4. Eu não tenho 1,6. A norma diz que é para interpolar. Então, daí a gente vai ter que interpolar entre esses dois valores, né? O vento a zero, a figura seria essa daí, e aí nos diz, né, que a fachada que a gente está procurando é a fachada D, né? Já que a abertura dominante está aqui e, enfim, né, o coeficiente seria o D. Então, o D, ali a gente tem o valor de menos 0,4 e menos 0,3. Para o A sobre B igual a 1,5 é menos 0,4. Para o A sobre B igual a 2 seria menos 0,3. No nosso caso, que é 1,6, o coeficiente fica aqui igual a menos 0,38. Então, temos aqui o nosso primeiro coeficiente de pressão interna, menos 0,38, para o vento a zero. Para o vento a 90, a gente teria essa situação aí agora, né? Novamente, o coeficiente de pressão interna é igual ao externo. Então, vamos verificar como é que fica o coeficiente nesse caso agora, né? Que é o vento a 90. A figurinha aqui já está adequada, né? Vamos considerar aqui nessa situação também que a nossa abertura dominante, além de estar nessa fachada, eu vou considerar que ela está mais concentrada, mais próxima aqui dessa região. Para justificar, eu pegar aqui os coeficientes relacionados aí ao D1, né? Então, eu tenho aqui A sobre B igual a 1,5, o coeficiente seria igual a menos 0,8. E para o A sobre B igual a 2, o coeficiente seria menos 0,9. Então, interpolando aqui, já que o nosso A sobre B foi igual a 1,6, o nosso coeficiente seria igual a menos 0,82. Então, já temos aí um novo coeficiente, menos 0,82. Para o vento a 270, é basicamente a mesma coisa, né? Só girar essa figura aqui agora. E aí os coeficientes que a gente pegaria, mais uma vez considerando que a minha abertura principal está mais ou menos por aqui, né? O nosso coeficiente agora seria o C2 e o D2. Mais uma vez interpolando, a gente chega aí que o nosso coeficiente é menos 0,42. Então já está aqui indicado na figura, menos 0,42. Vamos para a última situação aí, que é o vento a 180, né? Que seria esse caso indicado aqui. Aí o cálculo aqui, diferente dos três anteriores, né, não é baseado no coeficiente de pressão externa, vai ser dado aqui por essa tabelinha, né? Então a gente precisa verificar aqui a relação entre a área dominante e a área não dominante. Pô, eu poderia ter pegado aqui uma planta baixa, né, calcular a área da janela, a área das portas, enfim, né, para calcular a relação exata aí de um para o outro. Só que vamos considerar aqui porque eu acho que eu já estou falando muito, né? Que eu tenho essa relação aí igual a 1,5. E aí o nosso coeficiente de pressão interna seria igual a 0,3. Calculei quem eram essas áreas aqui. Calculei quem eram essas áreas aqui. E aí eu verifiquei que a relação que eu tinha entre a área dominante e essa área não dominante era igual a 1,5. Aliás, deixa eu só fazer um destaque aqui, né? Porque ele coloca a área dominante e a área não dominante, mas ele faz uma consideração aqui que é dominante de sucção, né? Se a gente considerar, né, relembrando aí também mais uma vez o vídeo anterior, que o vento está vindo aqui nessa direção, ele deve fornecer aqui nessa fachada uma pressão positiva, né, uma sobrepressão, e todo o resto aqui, a distribuição era alguma coisa parecida com isso, todo o resto aqui vai estar sujeito à sucção, né? Tudo isso daqui, todas essas paredes são sujeitas à sucção. Então, basicamente, nessa condição, quando ele diz aí que a área dominante dividida pela área não dominante, de fato é essa área aqui dividida pela soma de todas as outras, né? Já que todas as outras vão estar aqui na região de sucção. Isso aqui é sucção, isso aqui também, e isso daqui também, né? Todas as regiões têm coeficiente de pressão negativo. Enfim, vamos considerar que essa relação é de 1,5. Então, CPI é mais 0,3. Essa condição, né, que está sendo mostrada aí na figura. Então, CPI mais 0,3.
Mais uma vez a gente voltou a verificar o telhado como um todo. Então eu vou reaproveitar lá a pressão que a gente tinha calculado nos itens 1 e 2, e a pressão era 560,65 multiplicado pelo CP. No caso aqui agora é só pegar os CPs internos, né, para calcular esses novos valores de pressão. Então aqui eu tenho o CPI menos 0,38, dá ali a pressão menos 203,05 Pascal, aqui menos 235, menos 459, e aqui mais 168,20. Essas são as internas. Aí nesse ponto aqui vamos relembrar, né, o que aconteceu lá nas externas. A gente teria chegado aí nesses valores, né? É conveniente, volta o vídeo aí, né, para verificar. E nesse item aqui ele pede para verificar o que acontece quando eu tenho, como é que variam, né, as pressões externas quando eu contribuo também com a pressão interna. Aí bora lá. Deixa eu voltar aqui rapidinho só para fazer um destaque rápido, né? Todas as externas aqui elas deram negativas, né? Então todas as externas o vento aqui está levantando o telhado, né? Está agindo aqui nessa direção, todas elas. Em relação aqui às pressões internas, a gente encontrou valores negativos e encontramos também valores positivos. Os valores negativos são pressões de sucção, né? Então aqui, por exemplo, menos 459 significa dizer que o vento nessa situação está puxando o telhado para baixo, estaria agindo aqui nessa situação. Está succionando o telhado, né, para dentro aí. E quando eu tenho a pressão positiva, que é o caso aqui do vento a 180, o vento estaria levando o telhado para cima. Aí veja só, se eu for combinar, né, esse caso aqui com esse, por exemplo, eu devo ter, nesse caso aqui, uma resultante para baixo, né? Porque aqui eu tenho menos 459 para baixo, isso aqui está 224 para cima. Opa, probleminha aqui, deixa eu voltar. Foi. Aqui está vindo assim, então eu vou ter, nesse caso, 459 para baixo e tenho 224 para cima. Eu estou falando aqui para baixo e para cima, mas na verdade essas pressões elas atuam conforme os meus desenhos aqui, né, perpendicularmente à direção do telhado. Mas eu acho que tá bem claro aí o que eu quero dizer, né? Já nesse outro aqui, 168 e 20, eu vou somar a esse 448, porque os dois estão atuando aqui na mesma direção. Acho que está claro aí, né? Agora sim, vamos ver como é que ficam essas combinações aí. Então aqui eu tenho nesse caso, para o vento a 0, eu tive valores ali positivos e negativos. Para o vento a 90 também, né? Negativos e positivos. Para o vento a 180 só tive valores negativos, então sucção no telhado todo aí, está sendo levantado, né? E para o vento a 270 também eu tive ali valores positivos e negativos. Aí nesse ponto aqui seria interessante a gente pensar numa envoltória de esforços aí. Envoltória de pressões, né? Estão agindo nesses telhados. Então vamos verificar aqui quais seriam as piores situações, né? Eu tenho nessa face aqui, né, menos 616,76, comparando com as demais figuras, é a pior situação. Nas outras regiões ali, em relação aos valores negativos, né, menos 560,65, seriam as piores. Pô, Rodolfo, mas aqui você está pegando o valor da externa, por que você não pegou o total? É porque nesse total a gente considerou a relação ali entre as aberturas, né? Só que pode acontecer aí de eu ter todas as minhas janelas fechadas, né? Todas as minhas portas fechadas. E aí eu poderia dizer que o meu CPI seria igual a zero nessa condição. Aí nessa condição, o CPI igual a zero, eu teria a pressão interna igual a zero e as minhas pressões totais seriam iguais às externas. Então pode acontecer ele ter menos 560 nesse caso. E a possibilidade de ter valores positivos, né? Deu aqui mais 235, ele deu mais 11,21. Então, resumindo aqui essas figuras, aliás, né, tem uma ilustraçãozinha aí do vento. Resumo essas figuras dessa maneira, né? Então, valores positivos de pressão 11,21 e mais 235.
Nesse caso aqui, a representação das expressões seria alguma coisa parecida com isso. E no outro ali, menos 616,66 e menos 560, que deve ser alguma coisa parecida com isso aí. O vento está levantando o telhado, né? E aí, para finalizar, eu tenho um videozinho aqui que mostra justamente essa condição que deu aqui, né? E verificou que seria a pior situação, né? Deixa eu dar play aqui no vídeo. Maneiro, né? Então ali o vento estava vindo aqui nessa direção e aí o telhado lá não suportou essas pressões de sucção e foi embora, né? Bom, é isso, né? O vídeo certamente ficou muito longo, né? Não sei quantos que estão chegando ainda nesse ponto, mas espero que tenha sido útil e que as informações tenham sido claras o suficiente. Se for o caso, rever o vídeo aí e em caso de dúvidas, né, pode mandar e-mail, dúvida lá pelo Cigar, pelo Classroom ou um comentário aqui no vídeo. Assim que eu ver e puder, eu respondo. Beleza?